Glórias a Deus. A paz do Senhor, meus queridos. Que bênção nós estarmos aqui nessa hora, nessa manhã. Como é bom poder vê-la. Como é bom encontrá-lo aqui. Que bênção, que alegria. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa manhã nós estamos com a lição de número 2, nesse trimestre maravilhoso, em que estamos refletindo sobre o livro dos Salmos. A revista Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Quantos podem dizer amém? Senhor, nós louvamos o Teu nome, te agradecemos pela Tua palavra, pedimos a Tua graça e a Tua bênção para refletir no Teu amor, no Teu querer nessa manhã, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Bem, queridos, podeis sentar? Como temos falado, o Salmo 23, temos acabado de mencionar, é um dos textos bíblicos mais conhecidos. Como se diz muitas vezes, é uma joia da literatura e é encontrado em muitos lugares, muitos ambientes, às vezes até em restaurantes. Quando vamos, a Bíblia está aberta no Salmo 23, alguns que deixam a Bíblia exposta. Casas de famílias também gostam de enquadrar esse texto tão referido. Deus é representado pelas figuras do bom pastor e de um anfitrião, aquele que recebe em sua casa. O Senhor, nesse salmo, é descrito como alguém que sabe compreender e que guia as suas ovelhas, aqueles que servem a Ele. Além de guiar, Ele é aquele que acolhe, Ele é o pastor, aquele que guia, e ao mesmo tempo aquele que acolhe, recebe na sua casa e nos deixa muito à vontade na sua habitação. Esse texto foi escrito por Davi que reinou sobre Israel, Davi que conseguiu trazer a unidade nacional de Israel, estabelecer Jerusalém como a capital, levar a arca para Jerusalém, restabelecer o culto que estava há alguns anos sem ser realizado. E é exatamente Davi, cerca de 1000 anos antes de Cristo, quem escreve esse texto, que é incluído dentro desse livro que foi organizado, trazendo escritos canônicos, ou seja, da parte do nosso Deus, da unção do Espírito Santo, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, que foram escritos num período também que durou cerca de 1000 anos, porque vai desde Moisés até a volta do exílio. Nós encontramos salmos escritos nesse período inteiro. Um livro, portanto, que demorou a ser fechado com esses 150 salmos. É um livro que traz, portanto, uma literatura poética, textos líricos a serem cantados, canções que eram tocadas e essas letras eram recitadas. É, portanto, um salmo de devoção, um salmo de confiança, em que é expressada total dependência de Deus. Quando nós estudamos esse salmo, nós recebemos do Senhor também essa confiança, essa fé. O Senhor nos enche de fé através desse texto, que é um texto que nos leva a refletir sobre a nossa vida com Deus. Como nós temos agido na nossa vida? Nós temos dependido e sido guiados integralmente por Deus,
ou nós temos dirigido nós mesmos a nossa vida. Por outro lado, nós estamos abrigados no Senhor, na sua casa, ou nós temos uma vida independente? Algumas perguntas podem ser feitas quando nós damos esse salmo, mas esse salmo é um salmo realmente muito lindo, e ele fala do pastor. A Bíblia fala do sumo pastor, que é exatamente o nosso Deus. E é impossível entender esse salmo completamente, mesmo Davi, que tinha muita comunhão com Deus, sem o conhecimento de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse salmo ele é explicado por Jesus, sobretudo quando nós lemos João capítulo 10, e em muitas referências de João. E por jesuicidência, nós estudamos no trimestre passado exatamente o Evangelho de João, e temos a condição, então, de podermos entender ou compreender mais ainda essa Escritura, que Davi tenta nos legar, fazendo conhecer acerca desse pastor, que nós ressaltamos apenas ele é completamente conhecido quando nós temos o conhecimento de Cristo. Davi nos lega um texto lindo, maravilhoso, mas certamente ele é também uma sombra, como é todo o Antigo Testamento, mas certamente através da iluminação do Novo Testamento, nós temos a completa compreensão do significado, da estatura, da envergadura, da essência desse pastor, que é exatamente o sumo pastor, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. E ao lermos esses versículos iluminados, como nós já falamos, pelo Novo Testamento, nós ganhamos cada vez mais confiança, nos alegramos cada vez mais e podemos nos entregar completamente a esse sumo pastor que nos guia, que nos acolhe. Podemos nos aproximar dele com plena confiança, sermos conduzidos por ele, e assim, seja qual for a situação da vida, nas intempéries, no calor, no frio, nas aflições, termos em quem confiar, de quem depender, e confiantemente receber dele aquilo que nós precisamos para as nossas vidas e para a nossa caminhada. Por certo, é o salmo definido por muitos como o salmo do bom pastor, e esse bom pastor, ele nos dá essa plenitude de paz. Davi certamente fala das fases da sua vida, momentos que ele viveu no começo como menino, como pastor de ovelhas, e um pouco daquilo que ele fazia em relação às ovelhas. Ele podia perceber o cuidado de Deus em relação a ele como uma ovelha, um animal que não é caracterizado por ter grande inteligência ou sabedoria, um animal que depende do seu pastor. Eu, numa certa feita, estava em um outro país, e por incrível que pareça, numa região urbana, e entre a casa que eu estava e a igreja, era uma região alta, eu tinha que passar por apenas casas, poucos lugares, terrenos baldios, como nós chamamos aqui no Brasil, e eu pude contemplar um pouco desse significado, dessa sintonia entre as ovelhas e o pastor, porque era uma rua asfaltada, e um homem, assim, de roupas marrons, na calçada, ele emitiu um som, como essas cornetas de aniversário, e ao fazer aquele som, animais que eu não sabia onde estavam, nem de onde vinham, vieram de dentro daquele terreno em fila e passaram de um lado para outro, seguindo aquele pastor. Eu fiquei realmente muito impressionado com aquele domínio, aquela forma de dependência
de obediência daqueles animais em relação àquele pastor, uma confiança absoluta. E aí eu pude parar e olhar, era um terreno baldio, vi que a vegetação estava como que consumida, e ele estava então levando para um outro lugar, onde iria dar pasto para aqueles animais. Na verdade, queridos, quando nós lemos esses versículos, o versículo primeiro, ele sintetiza, ele traz a síntese de todo o Salmo, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se nós tivermos o nosso Deus como nosso pastor, como nosso guia, formos dependentes dEle, tivermos essa confiança nele, nós vamos receber tudo aquilo que precisamos. E o início do Salmo, ele fala a respeito, além dessa suficiência de nos suprir de tudo que ele vai explicar durante o Salmo, nos versículos do Salmo, mas ele começa falando, ele me faz repousar em verdes pastos. Aqui fala um pouco sobre o cansaço da vida, e nós entendemos esse Salmo através dos Evangelhos. Lá no capítulo 11, versículos 28 a 30 de Mateus, Jesus diz, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Vir até o sumo pastor, entregar-se a ele, confiar nele, certamente assim nada vai faltar, mas ele começa por nos dar descanso, por nos dar repouso. Ele nos leva para junto das águas de descanso, ele nos faz repousar em pastos verdejantes e nos leva para as águas de descanso. Aqui, duas expressões, a descanso, a repouso, que nós encontramos nesse pastor, e começa por esses pastos verdejantes, esse alimento que é a palavra de Deus, que é Ele próprio, que é o conhecimento dEle próprio. E quando nós o conhecemos e somos alimentados, nós temos aquilo que nós precisamos para seguir o restante da nossa vida, do nosso dia, sempre nos alimentando. E aquilo que parece ser um ciclo da vida do próprio Davi, no início como um pequenino pastor, depois no vale, nas lutas por Israel e pela sua própria vida, e na sequência nos palácios, nos sacrifícios, oferecendo holocaustos a Deus, na mesa com o próprio Deus, habitando na casa do Senhor. Nós entendemos que isso tem a ver com a nossa vida, mas a nossa vida de sempre, a nossa vida diária, o nosso dia a dia. E assim nós podemos então repousar, descansar, sendo alimentados nesses pastos verdes, com essa palavra, com esse conhecimento do Cristo vivo, verdadeiro, que morreu e ressuscitou e está à direita do Pai. Mas também nós entendemos dele e recebemos dele a água viva, a água da vida. Queridos, o salmista fala que o homem necessita de tudo, e necessita de tudo que esse pastor, na verdade, tem, que é o nosso Deus. Jesus disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba, e rios de água viva correrão do coração de quem crer em mim. Está em João 37, 38, que maravilha, ele é o pão vivo que desceu dos céus. Ele disse, eu sou o pão da vida. Ao mesmo tempo, ele tem a água que nós necessitamos, e nós precisamos dessa água todo dia, toda hora, todo momento. Nós precisamos dele, desse alimento, dessa palavra, desse descanso, desse repouso nele próprio, naquilo que ele nos coloca para ter e repousar. Precisamos disso. Mas, queridos, interessante porque na sequência o salmista fala em refrigera minha alma, aquele descanso,
aquele alimento, o homem que recebe a água viva do próprio Deus, ele precisa ser refrigerado na sua alma, ter esse refrigério, porque a vida tem as suas aflições, as suas angústias, as suas injustiças. O homem e a mulher de Deus, eles precisam caminhar, andar por veredas da justiça. Aquele que se alimenta, que bebe da água viva, que come do pão da vida, que tem o próprio Deus alimentando a sua vida, o seu ser, que recebe dessa água, que também significa a própria palavra de Deus, significa o Espírito Santo de Deus, ele ainda assim, quando caminhar, ele precisa caminhar por veredas de justiça, ele precisa caminhar com a sua alma refrigerada, de modo que todas essas setas, todas as injustiças, as difamações, tudo aquilo que vier contra esse homem de forma injusta, quando disserem o que não é verdade, quando não reconhecerem o que foi feito ou o que é feito, a nossa alma precisa ser refrigerada com esse próprio Senhor. E no caminhar, na nossa caminhada, nós precisamos caminhar por veredas de justiça. Por isso que ele diz em 6,14 de João, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse caminho, essa vereda é o próprio Cristo, a verdade é a palavra que Ele nos dá, o caminho é Ele próprio, e a vida que está nele está em nós, porque nós estamos enxertados nele e caminhamos por essas veredas, dando testemunho, mostrando Cristo através das nossas vidas, que o nome dele seja glorificado através das nossas vidas, nessa caminhada. E como diz a palavra, refrigera minha alma, que essas setas todas sejam apagadas, que nós tenhamos todas as condições de caminhar, de andar, portanto de nos expor, de nos relacionar, de viver uma vida que tem, portanto, todas essas dificuldades, mas que esse caminhar seja por uma vereda de justiça. É Ele que nos justifica, nenhuma acusação há em relação àqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É Ele que nos justifica. E nessas veredas que nós caminhamos, veredas são caminhos realmente estreitos, que nós temos que caminhar para guardarmos a palavra de Deus, para guardarmos o nosso testemunho, andarmos segundo o querer do nosso Senhor e fazer aquilo que Ele realmente quer. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 33, as referências são maravilhosas sobre isso. Romanos, o evangelho escrito por Paulo, Paulo diz assim, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. É Ele que te justifica. Refrigera a tua alma, que todas essas setas sejam apagadas, todos esses dardos inflamados sejam apagados, sejam postos por terra, que você resista e ande pelas veredas da justiça, uma justiça que é dada por Ele, uma justiça que é dEle, é Ele quem nos justifica. Essa justiça vem dEle, não pelos nossos próprios méritos, mas pelos méritos de Jesus Cristo, aquele que é o nosso pastor, aquele que é o nosso sumo pastor, aquele que morreu por nós,
Tanto é, queridos, que esse versículo ele é muito lindo: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Glórias ao nome do Senhor, por amor do seu nome, por amor do nome de Jesus, pela graça, é tudo favor imerecido, é graça que Ele nos dá, é o favor dEle que nos faz andar por essas veredas de justiça, nesse caminho reto, de retidão, guardando a palavra de Deus, testemunhando a Cristo, nesse mundo tão carente e tão cheio de dificuldades, de desamor, mas o Senhor usa a minha e a tua vida exatamente para levar essa bênção para as pessoas. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Queridos, que versículos maravilhosos. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Mas por quê? Porque eu sou forte, porque eu tenho forças, porque eu tenho inteligência, porque eu tenho sabedoria, porque eu tenho relacionamentos, porque eu tenho dinheiro. Negativo, porque tu estás comigo, porque tu estás comigo. Essa é a razão. Queridos, quando nós observamos esse versículo, também fala das doenças, das mortes, de todas as situações da vida que trazem essa dor ao ser humano, a dor da separação, do medo da separação, todas essas aflições. Mas o Senhor diz que nós podemos andar pelo vale da sombra da morte e não temer mal nenhum, porque Ele está conosco, tu estás comigo. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração e diga: tu estás comigo, tu estás comigo, aleluia, tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Ele tem uma vara para assustar os nossos inimigos, e Ele tem um cajado para puxar a nós quando nós cairmos, se nós nos desviarmos. Ele está conosco, Ele está conosco. Você tem condições de enfrentar essas situações. E segundo, nós lemos na palavra de Deus, nada poderá nos separar desse amor. Aí em Romanos capítulo 8, nós temos a escritura que diz: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Nós somos reputados. Pensam que podem nos entregar, e aqui são situações espirituais, queridos, são os seres espirituais, é o nosso inimigo maior, que é Satanás, os demônios. Pensam que nós podemos ser colocados para o matadouro, para a morte, para a separação de Deus. Essa morte é espiritual, entregar-nos a isso, mas é um engano. Em Cristo nós somos mais do que vencedores, e isso está vencido. Queridos, a morte é um pequeno instante, porque o homem, ele vai se separar, e a mulher vão se separar desse corpo, e já está do outro lado da luz em Cristo. Aquele que tem Cristo vai estar do outro lado. A referência a esse outro lado é paraíso. Estar no paraíso, um lugar de descanso, um lugar de gozo, um lugar de alegria, um lugar de satisfação. É o céu, aleluia. A morte está vencida, tragada foi a morte pela vitória em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E eu já estou indo para as partes finais desse salmo. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. São esses inimigos espirituais que tentam o homem, a mulher, tentam levá-lo para se distanciar de Deus,
para achar que os prazeres da vida são melhores e mais importantes, para se distanciar do Senhor, para andar um caminho sem esse pastor. Mas ele, segundo a sua palavra, ele prepara uma mesa na presença desses adversários, um banquete espiritual. E aí na sequência, unges-me a cabeça com óleo. Queridos, eu creio, é o óleo do Espírito Santo, é a presença do Espírito Santo que vem sobre a nossa vida. E aí na sequência, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. É a alegria vinda de Deus, vinda do Espírito Santo de Deus na nossa vida, independentemente dessas adversidades, dessas situações, qualquer que seja, nós temos o Senhor conosco. E aí o fechamento, Hernandes Dias Lopes fala de 2 guardas-costas que estão a serviço daqueles que são de Deus. Versículo 6, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. A bondade e a misericórdia me seguirão. Andarão atrás de você. São os seus guardas-costas. E a bondade aqui, queridos, é tremenda essa expressão, porque ela é traduzida por muitos ou interpretada como uma bondade ativa, como graça. Um favor que nós não merecemos virá sobre a nossa vida, virá sobre a tua vida. Não tem como o inimigo tirar essa salvação da tua vida. A graça do Senhor vem sobre a tua vida, o arrependimento vem sobre a tua vida, a entrega de vida ao Senhor a todo instante, por conta dessa bondade realizada pelo sumo pastor na cruz. Um pastor que deu a sua própria vida. É mais ainda do que esse pastor definido por Davi, que não conseguia enxergar o sacrifício inteiro da cruz. O Senhor deu a sua própria vida por nós, e a sua graça, a sua bondade ativa vem sobre as nossas vidas como um favor, a salvação de Deus. E a misericórdia, porque quando nós merecemos receber o castigo, Deus tira a mão das nossas vidas por misericórdia. Graça e misericórdia, bondade e misericórdia te seguirá, vão te seguir, vão estar nas tuas costas todos os dias. Não é amanhã, não é daqui a um mês, mas é todos os dias da tua vida. Essa graça é para ti agora, é sempre. Essa misericórdia é para ti hoje, é sempre. São todos os dias da tua vida. Glórias a Deus. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Que coisa tremenda, queridos. Esse é o encerramento. Habitarei na casa do Senhor para todo sempre. E nós nos indagamos, mas como, Senhor? Daqui a pouco, amanhã, depois da manhã, eu vou ter que ir para a luta, eu vou ter que ir para o trabalho, para a rua. Às vezes nos relacionamos com situações tão difíceis. E eu queria que você fechasse os seus olhos e você dissesse comigo: habitarei. Bem forte, habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O corpo que você vive é santuário do Espírito Santo, é a morada de Deus na terra. Para onde você for, você está na casa do Senhor. E se você morrer agora, você vai para o céu, a habitação de Deus. Não há mais como lhe retirar da casa do Senhor, a não ser que o homem realmente queira, por ação própria, se distanciar de Deus e não aceitar a condução desse sumo pastor, a não ser que esse homem não diga: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se o homem não quiser esse pastor, ele não vai ter nenhuma dessas bênçãos. Mas se o homem e a mulher entregarem a sua vida a esse pastor, ele terá todas essas bênçãos, todas essas promessas sobre a sua vida. Ele terá descanso, repouso, alimento,
água, justiça, coragem, bondade, misericórdia, casa de Deus na sua vida. Tudo isso o Senhor tem para ti. Quantos podem dizer amém? Que Deus abençoe os nossos corações, no nome de Jesus.